Chorou, mas estava invisível. E ninguém percebeu o choro. Graciliano Ramos. Rapaz, cada semana você traz uma melhor aqui, hein? E começou mais um Entendo Nada. É o número 39. E o tema de hoje é Corona Voucher. Rapaz, que nome que deram pra esse negócio aí. Brasileiro é demais, cara. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele, ele. Lembrando que hoje é o dia do jornalista e o único jornalista de fato formado aqui é o Flávio. Então, ele, o Clark Kent desse podcast, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é assim, você ouve quando, onde e como quiser. É mídia streaming. Agradeço a homenagem, a reverência aí, Luiz, mas eu quero dizer que todo mundo que se comunica, todo mundo que tem disposição, todo mundo que trabalha, que pesquisa, que se empenha, é jornalista. O diploma é só uma formalidade. Então, também parabenizo você, porque aqui nesse podcast, em todos os lugares que eu trabalhei com você, você fez jornalismo de alto nível. Melhor até do que muita gente formada por aí. Não é rasgação de seda, é constatação. Então, parabéns para você também, Luiz. Valeu, muito obrigado. Parabéns para você, Flávio, que também trabalha bem pra caramba aí. E o exemplo de que o Flávio trabalha muito bem no que ele faz, que ele é roteirista, né? Eu vou ler aqui um roteiro que ele escreveu agora há pouco aqui pra gente apresentar esse episódio. Isso aqui é texto do Flávio, vamos lá. O copo d'água num deserto de esperanças. Em barracos e vielas espalhados pelo território brasileiro, um fantasma tem aparecido nos armários e refletido uma cara assustadora nas panelas. O medo do futuro, fato. Desemprego, contas atrasadas e até falta de dinheiro para coisas básicas são uma realidade cada vez mais palpável e visível para o cidadão pobre, informal e comumente desamparado. Os R$600 do Corona Voucher são um oásis no deserto de esperanças, talvez um copo d'água para quem sonha em trabalhar duro por uma mesa com arroz e feijão. Hoje recebemos a doutora Cláudia Costa, olha só. Ela vai tirar todas as dúvidas a respeito do novo benefício do governo. Então vamos lá. Cláudia, quem é você? Olá. O que você faz? E já vou fazer a primeira questão. O que é o Corona Voucher? Bom, meu nome é Cláudia Costa, sou advogada, né, aqui em São Paulo. Trabalho na área civil, também faço área trabalhista e área de família, tá? Mas como esse é um requisito, assim, de praxe, né, de todas as perguntas para advogado hoje em dia sobre o Corona Voucher, acabei, né, me inteirando bastante do assunto. Esse Corona Voucher eu acho, assim, um nome horrível, mas é o que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, ele é um auxílio emergencial. Ele é um benefício para aqueles trabalhadores, e frisem muito bem essa palavra como trabalhadores, porque eles estão ou na informalidade, ou são autônomos e não têm uma renda fixa ou estão desempregados. É considerado um trabalhador, tá? Seja ele está fora das atividades, ou então, nesse momento, por conta do corona, ele está aí parado, né? Sem ganhar o seu dinheiro. Então, e pensando nessas pessoas, o governo ele aprovou esse auxílio emergencial, que foi oficializado aí dia 2 de abril, e acabou fazendo uma pequena alteração na lei do BCP-LOAS, que é uma lei que trata de benefício assistencial, inclusive para idosos e deficientes. Então, ele acrescentou no artigo 2º exatamente o caso do auxílio emergencial. Boa. O nome verdadeiro do Corona Voucher qual é o nome dele? Benefício? Ele é auxílio emergencial. Auxílio emergencial, isso. Esse era o nome que eu queria lembrar, mais para a gente entender aqui. Esse auxílio emergencial, quais os requisitos a pessoa precisa possuir para receber esse benefício? Ó, eu vou explicar mais ou menos de uma forma bem leiga, assim, né? E fácil para que todo mundo entenda que ele tem alguns requisitos básicos, alguns que são cumulativos e outros não, tá? Então vamos falar assim, ó, numa primeira fase, ele tem que atender a um critério, que ele tem que ser um trabalhador informal, não ter uma renda fixa, ou então ele pode ser um empregado, mas de forma intermitente e inativa. O que eu vou te falar de empregado intermitente e inativo? Vou dar o exemplo daquele
trabalhador que faz bico no final de semana como garçom, sabe? Num barzinho que tem bastante movimento de sexta, sábado e domingo, né? Então, ele é chamado só nessa época. Só que agora ele está sem trabalhar, porque os bares estão fechados. Então, ele é exatamente para essas pessoas. Então, ele tem, depois dessa primeira fase, né, que você entende que tem que ser alguém que trabalha, você vai para a segunda fase. Ele tem que atender, agora, esses benefícios, esses requisitos, eles são todos cumulativos, tem que atender todos eles, tá? E ele tem que ser maior de 18 anos, ele não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial agora. Isso quer dizer que ele não pode receber LOAS, aposentadoria, pensão por morte, não pode estar recebendo seguro-desemprego e nem qualquer programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Se ele recebe Bolsa Família, ele pode fazer requerer o auxílio emergencial. Também precisa ter uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, hoje em dia dá em torno de R$ 522,50, ou uma renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, que dá em torno de R$ 3.135. E também não pode ter recebido rendimentos tributários no ano de 2018 acima de 28.559. Ou seja, ele não era obrigado a declarar o imposto de renda porque ele era isento, entendeu? Então, tipo, tem que ter declarado isento ou não ter declarado porque não tinha renda para declarar o imposto de renda. Não sei se deu para entender bem esses requisitos. Sim, não, deu para entender bem, sim. Então, beleza. Aí tem uma terceira fase. Aí eu estou falando de fase porque são várias coisas que tem que atender, e isso também vai ser perguntado naquele aplicativo que já está disponível para baixar e para fazer o cadastro para ver se você consegue ou não esse benefício, tá? Sim. Então, nessa terceira fase, ele não precisa cumprir todos os requisitos que eu vou dizer agora, mas ele tem que ter um deles. Ele tem que exercer atividade de microempreendedor individual, ou seja, tem que estar escrito como MEI, ou ser contribuinte individual ou facultativo, ou ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico, ou ter cumprido o requisito da renda média até 20 de março desse ano. Ou seja, ele tem que estar... Essa renda média é aquilo que eu falei lá. Ganhar até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos da renda total familiar. Então, tem que ser qualquer um desses. Então, não precisa ser cumulativo, ou seja, não é só para o MEI, não é só para o contribuinte individual, não é só para quem está no CadÚnico. Então, no caso, se você está desempregado ou então recebe uma renda aí média de até R$ 522,50 por pessoa, sendo R$ 3.135 a renda máxima familiar. Entendi. Essa parte final, essa renda, por exemplo, digamos que sejam 2 pessoas a família, né? Mas os 2 são informais, não contribuem no INSS e nem tem o MEI. Como que o governo sabe exatamente qual a renda deles? Nesse caso, o aplicativo você vai fazer uma autodeclaração. Como você não está inscrito num CadÚnico, ou então não tem um emprego formal onde tem uma carteira registrada, ou seja, não é um trabalhador seletista, eles entendem que você pode fazer essa declaração através do aplicativo. Porém, eles vão puxar todos os seus dados, eles vão bater Entendi. dados, né? Então, por exemplo, você tem alguma empresa aberta, se você comprou algum bem de alto valor, porque isso tudo eles acabam achando, né? Se eu que sou advogada, eu acho tanta coisa, imagina o governo. Ah! Oh! Eu acho cada coisa, olha, quando eu quero achar alguém para poder cobrar uma dívida, eu acho.
Bom, imagine o governo. Imagina o governo. Imagine o governo. Olha, para você que está nos ouvindo, eu não sei exatamente qual dia, a gente está gravando esse programa dia 7 de abril. E exatamente hoje, nesta terça-feira, o governo liberou o site, o aplicativo, para as pessoas começarem a fazer a adesão, a inscrição para receber esse benefício. E para variar, e isso não é um privilégio do governo atual, a gente tem aí uns 3, 4 governos que se comunicam muito mal, que não têm uniformidade das informações, das ações, nas falas. Até hoje, o dia que foi lançado esse site, esse aplicativo, a coisa ainda ficou muito confusa. Foi muito duvidosa. O que eu faço, como eu faço. Por sorte, a gente convidou a Cláudia aqui, ela está explicando e tirando nossas dúvidas aqui nesse episódio. Mas eu queria tirar uma outra dúvida de efeito prático ainda. Além do aplicativo e do site da Caixa, tem algum outro lugar que a pessoa possa se inscrever, fazer a adesão? Então, os 2 principais meios para adesão, ou é o site da Caixa, ou o aplicativo, que é Auxílio Emergencial Caixa. Existe um telefone de atendimento, que é o 111, mas ele só serve para tirar dúvidas. Mas, como todo aplicativo brasileiro funciona muito bem, né? Esses do governo, você imagina que o povo deve estar passando um perrengue danado para fazer o cadastro. E o que acontece? Nesses casos, quando a pessoa não consegue de forma nenhuma, haverá um atendimento presencial na Caixa, ou seja, nas agências da Caixa. Porém, o próprio atendente, ele vai dizer para você procurar fazer pelo aplicativo, a não ser que tenha uma divergência de cadastro, o que deve estar acontecendo muito, e aí você consegue fazer a sua atualização na agência e aí conseguir fazer o cadastro, tá? Mas como eles estão atendendo menos pessoas, né, estão controlando a entrada, eu recomendo de verdade que as pessoas tentem fazer pelo aplicativo, que inclusive eu baixei para dar uma olhada e ele está bem intuitivo, bem fácil. Eu também cheguei a dar uma fuçada no aplicativo, no site, eu achei bem fácil para preencher. Eu acho que nessa parte aí, quem estruturou, quem fez, merece elogios, porque mesmo uma pessoa que não tem muito hábito de mexer em internet, mexer em meios virtuais, em meios informáticos, a pessoa vai conseguir fazer bem. Está bem intuitivo, só preencher os dados. Parece uma ficha, né? Uma ficha bem comum de inscrição em qualquer coisa. Só um adendo, né, nessa parte, porque assim, quem tem cadastro no CadÚnico não precisa se utilizar do aplicativo, tá? Não vai ter necessidade de fazer isso, porque, em tese, quem está cadastrado no CadÚnico, ele já tem ele já cumpre o requisito da renda média. Então, ele tem, já vai ser, quem recebe o Bolsa Família já vai receber esse benefício na própria conta do Bolsa Família, e quem não tem, mas está cadastrado com o seu cadastro do CadÚnico completamente, devidamente atualizado e completo, ele vai ter uma conta aberta e vai receber. Ou seja, quem tem CadÚnico não precisa se preocupar com esse aplicativo. Não abra nada, não faça cadastro nenhum, porque não precisa. Boa, muito bem, doutor. Eu acho que quem tá ouvindo aí não tem mais dúvida de como receber, em qual categoria se encaixa e de como proceder. Agora, vamos pegar a sua experiência aí para falar do outro ângulo da questão. 180 graus aí. Que são os golpes. São os tais dos golpes. A gente tem visto aí desde semana passada, quando nem tinha sido lançado o site, o aplicativo, o brasileiro, a parcela da população que é golpista, aquele 0,01%, se esmera cada vez mais. Então, só de anunciarem o benefício, já tinha gente aplicando golpe. Só no anúncio. Então eu queria saber de você, doutora, como que a pessoa se previne de possíveis golpes, se tem alguma dica para identificar algum golpe, alguma artimanha ali do estelionatário, e para o caso da pessoa que comete esse tipo de golpe, qual a pena que ela recebe da justiça, que ela sofre da justiça? Então, eu sempre assim levo em consideração, né, que sempre o nível cultural do cliente, quando eu vou falar sobre isso, porque quando se trata de golpes pela internet, depende muito de quem vai ser a vítima.
Porque existem golpes que você, a gente vai olhar e vai achar tão, sabe, tão ridículo que você não vai cair. Mas eu não posso dizer o mesmo, por exemplo, de uma pessoa como a minha mãe, né? Que ela é leiga, ela não sabe, então de repente algo pode chegar para ela e ela abrir achando que aquilo é idôneo, não é. Então, o que eu sempre falo, né? Para se atentar, o aplicativo, de onde ele está vindo, ou o link, olhar o final, ver se está o caixa.gov, se vier alguma coisa .com.br, você não abre, porque já que é um benefício que está vindo do governo, não vai vir link com .com.br, não vai, é sempre .gov.br. Então, existem apenas só duas formas de você fazer pela internet. Ou é o Caixa Auxílio Emergencial, que é o aplicativo, e tanto pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play, ou pelo site. Inclusive, vou até falar qual que é o site, é auxilio.caixa.gov.br. Qualquer outra coisa diferente disso hoje pode ser tentativa de fraude, tá? E aí as pessoas que estão fazendo isso, elas estão entrando dentro do 171, e é bem complicado, porque é crime de reclusão de 1 a 5 anos, dependendo do valor, do tipo de vítima, onde foi aplicado e quantas pessoas caíram nisso. E não é tão difícil de achar de onde vem o link. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, tomar muito cuidado. Eu acho que é sempre bom a gente deixar alerta isso, né? Tomar cuidado com ligações também, né? Porque as pessoas acabam ligando, pegando uns dados e sai e tal. E como você falou, muita gente é leiga, ou até nem tão leiga assim, mas está num momento difícil, passando por alguma dificuldade, acaba caindo fácil. Não tem. Momento de fragilidade é complicado mesmo. Mas eu sempre falo para todos os meus clientes que tudo que é fácil demais é bom desconfiar. É bom. Eu tenho cada caso aqui na minha cabeça. Eu poderia te contar muitos causos aqui, mas que eu vou deixar para um outro bate-papo. Mas que realmente as pessoas assim, inteligentes e estudadas, elas caem na lábia de um cara que é muito bom, né? Que acaba fazendo alguma coisa que você acha, você acredita que aquilo é real, inteligência, você acaba sendo enganado. Então, né? É meio complicado, não dá para dizer que isso é um problema que só quem não é leigo ou quem é muito leigo vai cair, ou quem é muito inteligente não vai cair. Sim, não, é verdade, não é só quem é leigo, não, muita gente cai sim. A pessoa conseguiu fazer o cadastro, então estamos gravando hoje aqui, eu vi muita gente brigando para conseguir fazer o cadastro, né, tava difícil, normal, o sistema deve tá congestionado, normal. Mas beleza, a pessoa conseguiu fazer o cadastro, conseguiu o benefício. Existe algum tipo de situação que pode fazer a pessoa perder o benefício depois? Então, a lei ela não fala nada ainda, né? Se você ler a lei, ela ainda não tem uma previsão. Ele é um benefício que fala de 3 prestações, né? Ele não fala de mais do que isso. E apesar de não haver uma previsão na lei, eu creio até que se a pandemia for controlada, a situação for normalizada, antes desse período, o auxílio ele pode até ser cancelado sem aviso prévio. Isso eu estou pensando, né, que já que é uma situação de extrema necessidade, se esse problema ele for amenizado ou até controlado, pode ser que o benefício ele deixe de existir. Mas quanto a pessoa perder o benefício, eu acredito que não. Não nesse momento, são só 3 prestações. E se for ver, está todo mundo precisando, né? A lei também não prevê uma sanção específica no caso de alguém não ter uma condição ou outra, até porque eles vão fazer uma análise bem completa ali, né? Apesar do pouco prazo, né? Porque o primeiro pagamento sai dentro de 48 horas. Então, pode ser que eles não façam uma análise muito minuciosa, mas é claro, como tudo no governo, se você retirou indevidamente, você pode ser cobrado lá na frente. E aí é a mesma coisa daquelas pessoas que recebem benefício, por exemplo, um benefício de prestação continuada e a pessoa falece e não dá baixa lá no INSS, você fica recebendo sem poder receber, eles cobram de você e cobram muito pesado. Então, pense bem antes de fazer algo, se você não tem direito, ou fraudar as informações só para receber os R$600.
Isso é crime. Sim, é crime mesmo, né? Porque é dinheiro público, né, Luiz? A gente está falando de dinheiro público. Não é um dinheiro só meu, só seu, dinheiro da coletividade. Então, quando se trata de dinheiro da coletividade, o governo ele cai mesmo babando e se tiver que cobrar de volta, eles vão cobrar sim. Sim, o governo sei que vem em cima. Como você falou, o governo descobre. Sim, O governo descobre. O governo descobre sim. Seguindo aqui a linha, pegando mais pelo seu feeling, né? Porque por essa questão aqui é muito de feeling, não dá para se dizer se vai ou não. Mas você acha que o governo pode prorrogar esse pagamento por mais alguns meses, além desses 3 primeiros? A própria lei, ela já prevê isso, né? Ela diz que o auxílio está previsto por 3 meses, que é durante a pandemia do Covid-19, mas que ele pode ser prorrogado, sim, caso haja um novo ato executivo nesse sentido. Cláudia, a gente está falando muito de trabalhadores informais, gente que trabalha na rua, a gente está numa situação mais complicada há alguns meses, há alguns anos, né? Foi desempregado aí por conta das crises sucessivas que o Brasil enfrentou, mas desde que começou essas questões de quarentena, as medidas restritivas, cada vez mais temos ouvido notícias de pessoas perdendo o emprego. Então, gente que perdeu o emprego, o próprio Madeiro, o dono do Madeiro gerou polêmica e mandou centenas de pessoas para a rua, e outras empresas mais. O trabalhador formal que perdeu o emprego nessa crise, nas últimas semanas, ele pode receber esse tipo de benefício ou ele tem acesso a algum outro tipo de benefício específico? Então, nesses casos aí, se ele foi, eu acredito que a grande maioria, se não foram todos, perderam seus empregos, mas foram despedidos sem justa causa, ele vai ser um beneficiário de seguro-desemprego. Não quer dizer que ele foi mandado embora agora por conta da pandemia, que ele não vai receber todos os direitos. Ele vai, ele deve, ele tem que receber todos os direitos garantidos na CLT. Então, nesse caso, como ele vai ser beneficiário do seguro-desemprego, ele não faz jus a esse auxílio. Boa. Muito bem. Agora a gente vai encerrar. A gente está encerrando o nosso bloco de questões nossas aqui do programa e vamos abrir para perguntas de ouvintes. A gente recebeu 2 perguntas de ouvintes, de pessoas informais. São pessoas que eu conheço, né? Vou fazer a pergunta da Ana Ferreira. A Ana Ferreira mora pertinho de casa. Ela trabalha na minha rua. Tem uma barraca de tapioca na minha rua, né? No começo da rua. E eu vejo a casa dela daqui da minha janela da sala. É uma vizinha, uma delícia! pessoa. Pois é. Ela põe umas banquinhas lá na barraca de tapioca de noite, com aquela roda de gente comendo. Bem, vou reproduzir a pergunta dela aqui. Sou vendedora de tapioca e não tenho MEI. Qual a importância de me formalizar? Bom, essa é uma pergunta que mais ela tem e não tem a ver com esse momento, porque é mais de cunho empresarial, né? Inclusive, a gente pode até bater um papo um dia sobre isso, de qual a importância de se formalizar, né? Porque, assim, nesse momento ela não vai conseguir, né? Imaginem que todas as repartições estão fechadas. Mas hoje, para ela, isso não vai fazer muito sentido, porque ela tem que, se ela quiser esse auxílio, se ela tiver os outros requisitos, o fato dela ter ou não o MEI não vai fazer diferença, tá? Então, no caso, para ela, isso é assim, irrelevante para o momento que a gente está passando, até porque junta comercial, os cartórios, eles também não estão funcionando. Então, nesse caso, né, não seria nem a pertinência de ter o MEI ou não ter, mas se ela cumpre os demais requisitos. Se ela cumprir, ela vai poder fazer jus ao auxílio sem problema nenhum, tá? Que o MEI, ele tem diversas nuances muito legais, inclusive, né? Para se conversar, e aí quem quiser um dia entender um pouco mais, eu posso estar falando um pouco sobre o MEI, que é bem bacana para aquele que é uma saída para quem tem vontade de ter a sua. É empresário, mas é um empresário individual com uma renda de até 81 mil reais anuais e que precisa dar aquela nota fiscal, né? E não quer fazer sociedade com ninguém, e precisa ter o seu CNPJ. Tem diversas coisas boas, né? No regime de tributação do MEI que vale muito a pena.
Então, acho que se um dia vocês quiserem, a gente pode bater um papo bem legal sobre isso. Mas para ela, hoje, nesse sentido do auxílio emergencial, não vai fazer tanta diferença ter ou não ter, mas somente se ela se enquadra nos demais requisitos. Boa, boa, não, vamos querer sim, com toda certeza. Esperar passar essa fase aí do Covid, acho que é um tema bem legal pra gente conversar sim, viu? Porque muita gente tem dúvida quanto a isso, tem até medo de se formalizar por vários motivos. Eu acho bem interessante a gente conversar sim sobre isso aí. Tem outra questão de ouvinte aqui, que é do Flávio Domingues. Ele diz: minha irmã e eu temos uma barraquinha de pão de queijo próxima a uma estação de metrô. Ambos podem receber o benefício? O benefício ele pode ser concedido para até 2 membros de uma mesma família, ou seja, até R$ 1.200 por família, desde que eles se encaixem em todos os demais critérios, ou seja, todas as fases que eu disse ali acima. Então, se o caso deles se enquadrarem, não tem problema nenhum, e os dois podem receber. Agora, por exemplo, até vou dar uma ênfase nisso, que eu não que eu deixei de falar, mas acabei deixando para o final para falar. Sabe aquela mãe solo que trabalha e que tem um filho, que cria sozinha? Ela pode receber o benefício de R$ 1.200. Aquela mulher que é chefe de família, ela tem o direito de ter o benefício em dobro. Então, isso é bem bacana. Uma outra coisa que eu acho legal frisar, eu como faço parte aí da Comissão de Direito da Mulher, tal, eu sei que isso é uma coisa muito importante e o governo pensou naquela mãe que acaba criando os filhos sozinha. Então, fica aí mais esse detalhe, né, para o pessoal aí que queira saber sobre o auxílio. Boa, boa. Bem legal mesmo essa atitude do governo, que realmente é bem necessário. Para as mães solteiras aí que cuidam dos filhos sozinhas, é bem necessário mesmo. É isso aí, Flávio. Tem mais alguma consideração? Não, fiquei muito satisfeito com a resposta, muito feliz. Eu acho que foi. Eu tô no mesmo barco de todo mundo. Eu tô totalmente leigo nesse assunto, não só no meio jurídico, mas também em relação à questão do benefício. E de fato eu aprendi aqui, o que a doutora Cláudia falou. Aprendi, fui anotando algumas coisas aqui e vou usar para passar para os meus familiares, que vão precisar, amigos meus vão precisar. Eu testemunhei, assim, muitos amigos meus que trabalhavam em empregos formais, tinham vidas estabilizadas nos últimos anos, começaram a vender coisas no trem, começaram a vender coisas na rua. Então é um pessoal que está muito necessitado disso, sabe? A gente tem até curso superior, que tinha uma profissão. Então o que eu puder espalhar, o que eu puder falar para as pessoas, vou espalhar graças ao que eu aprendi aqui com a doutora hoje. Eu tenho algumas outras considerações a fazer, porque Boa. o que eu vi foi assim, um desespero do pessoal, porque obviamente dinheiro é muito bom para todo mundo, né? Mas eu acho assim que tem que ter uma conscientização das pessoas de que esse valor que está vindo de auxílio, a gente tem que ter a conscientização de eu preciso mesmo, até onde eu preciso, porque tem muitas famílias que precisam. E o governo ele tem um orçamento para isso. Então, ele tem um valor fechado. Obviamente que não vai conseguir ajudar a todos. Então, eu acredito que aqueles que burlam a lei, que fraudam as suas informações para conseguir o dinheiro, você pode ter certeza que você está tirando da boca de outro, né? Você está tirando da boca, às vezes, de alguém que precisa muito e que não conseguiu o benefício. Isso eu digo para todas as pessoas que eu conheço. Inclusive, me revoltam aquelas pessoas que recebem benefício previdenciário sem precisar, e ela está tirando de alguém que realmente precisa. Acabam morrendo esperando a concessão de um benefício. Então, eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar, eu preciso de verdade? Eu me encaixo ou eu vou ter que burlar alguma informação para poder me encaixar? Se você tiver que burlar, então você não tem que entrar nisso, né? Eu acho que é só ter um pouco de consciência. E outra coisa, o Congresso ele está trabalhando para ampliar o benefício para outras categorias que não foram contempladas por esse auxílio. Isso eu estou falando de pessoas bem informais mesmo, como pescadores, agricultores, taxistas e motoristas de aplicativo, porque ainda não entraram para essas pessoas, tá? Mas eu acredito que ele deve estar
está regulamentando para o restante da população, para perceber se precisa, se não precisa, e está estendendo esse benefício para outras pessoas que com certeza estão necessitando. Desculpa aí o grande um monte de coisa que eu falei, mas é porque eu, como advogada, eu acho que eu não posso incentivar as pessoas a fazerem o errado. Eu tenho que incentivar as pessoas a procurarem os seus direitos quando elas realmente possuem esse direito. Boa, não, perfeito, perfeito. Eu gosto de usar uma frase que eu escuto num outro podcast, né, que é o Xadrez Verbal. Eles fazem uns programas aí, às vezes até de 5 horas, o podcast deles, né, é um negócio gigante, mas muito bom. E eu sempre gosto de usar essa frase, que quando a gente tem boa informação, não tem que se pedir desculpa. Não se desculpe por fornecer boa informação. Não se desculpe. Boa informação é sempre bom ouvir. Você tem algum site, alguma coisa que tenha todos o que é necessário para esse benefício? Então, eu tenho a minha página no Facebook que eu acabo postando algumas coisas, né? Que é Cláudia Costa Advogada, ou então facebook.com/ccostaadv, que aí você chega na minha página. E lá eu posto algumas coisas de diversos assuntos, né? Acabo falando de tudo um pouquinho. Ainda é um site pequeno, porque como eu trabalho no escritório, eu trabalho também para a Defensoria Pública, então eu acabo pegando várias ações pro bono e tenho os meus clientes particulares. Me falta tempo. Quem sabe um dia eu vou abrir meu escritório e ter uma secretária para me ajudar. Mas graças a Deus tem muito trabalho aí e tenho muitos clientes satisfeitos aí com o meu trabalho. Então, fica aí minha página para me acompanhar, pelo menos no pouco que eu puder divulgar. E lá eu vou colocar um pouco mais sobre esse auxílio e deixar um pouco mais explicado. Aí, quem sabe o pessoal consegue, pelo menos, se orientar por lá também. Não, perfeito. Depois me passa os links certinho que eu deixo na postagem. Eu sempre ponho Legal. na postagem tudo o que o convidado quiser por aí, a gente põe lá. Tranquilo, a gente põe tudo lá. Beleza. É isso. A parte da entrevista fechou. Vamos agora então para o nosso Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Bom, o nosso Isso Não Existe, para quem tá ouvindo pela primeira vez, é um quadro que a gente pega alguma fake news aí da semana e a gente tenta dizer o porquê que é fake, por que não é, e a gente debate aqui, tá? Então vocês ouviram. E o Isso Não Existe, esse termo a gente usa por causa do Padre Quevedo, porque a gente acha que esse termo é muito melhor que o termo fake news. Isso não existe, vocês até ouviram ele falando aí agora há pouco, né? Mas é isso. Olha só, doutora Cláudia, olha só, Flávio. Rapaz, quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Quase que eu saí soltando fogos aqui. Cacau Show está dando ovos de Páscoa grátis para quem está de quarentena. Ah, rapaz. Flávio, você recebeu um ovo de Páscoa aí? Não recebi, mas é a primeira vez, em todos esses anos nessa indústria vital, fazendo esse podcast, que eu torço para uma fake news ser verdade. É a primeira vez. Porque se tivesse um ovinho de Páscoa na Cacau Show que tem aqui perto, eu ia buscar agora. Ia cair muito bem. E é aquele mecanismo que a gente sempre fala aqui. A fake news trabalha com medo, com a emoção das pessoas. E nesse caso, é muito cruel, porque trabalha com a esperança, te dá risada, te tirar sarro. Mas é esperança, né? Imagina o cara que está com a criança em casa, que está com a família, não tem dinheiro para dar ovo de Páscoa, o cara que trabalha de Uber, numa barraquinha na rua, e vê essa notícia e vai até a loja, hipoteticamente, perguntar. Imagina o constrangimento do cara, né? Então, é o que eu sempre falo. Tem pessoas que compartilham fake news por desconhecimento, porque não sabem, mas geralmente quem cria, quem está na raiz, e a grosso modo, geralmente é um cara muito mau caráter. Um cara sem escrúpulo, que não liga para nada, que trabalha com as emoções da pessoa. Mas, depois de falar tudo isso, bem que eu queria que fosse verdade, hein? Esses ovinhos de Páscoa aí. Olha. Cara, você sabe que eu lembrei que a Páscoa é nessa semana, né? A gente tá aqui gravando dia 7 de abril, o Flávio já falou, de 2020. E eu lembrei, só hoje, que é nessa semana a Páscoa. Porque eu tô aqui em quarentena, eu tô em casa, tal. Também é tudo feriado, cara. Eu lembro agora, porque eu vi essa notícia e eu vi aqui num prédio perto aqui onde eu moro, tem uns ramos, as pessoas colocaram uns ramos em frente, assim. Tipo, é domingo de Ramos, né? Foi domingo de Ramos, passou, a gente tá gravando numa terça-feira, domingo foi domingo de Ramos.
Falei, nossa, é verdade, já é Semana Santa, Páscoa já é agora, na sexta-feira. Gente, tô totalmente fora das coisas aqui. Eu acho interessante essa fake news aqui, porque ela não é só uma fake news, ela é um pouco mais do que uma fake news. Por quê? Vamos explicar. Logo que começou a quarentena, saiu também, eu recebi, me passaram, uma pessoa, uma conhecida minha, me mandou esse link, que acreditando que fosse verdade, da Netflix. Acesse esse link, coloque seus dados que você vai ganhar não sei quanto tempo grátis para você ficar em casa assistindo o seriado da Netflix. Era uma baita de uma fake news. Depois veio uma da Ambev, que a Ambev distribuiria álcool em gel. Né? Também é outra fake news, da mesma coisa. E esse do Cacau Show segue a mesma linha. Você entra no site, você põe seus dados, você bate o CEP, você põe um monte de coisa lá. E, assim, não chega a ser os dados principais. Você não vai colocar lá seu cartão de crédito, eles não vão pedir nada disso. Mas tem algum detalhe ali que eles vão puxar. Não sei se é exatamente para saber quem é você, ou a sua região, o tipo de pessoa que mora nessa região. Não sei exatamente para quê. Mas que eles estão pegando dados com essas fake news, eles estão. Então é bom a gente sempre tomar cuidado. Eu acho que a doutora Cláudia falou uma coisa ali mais atrás, né? Quando a esmola demais, né? Até o santo desconfia. Então é bom você desconfiar também. Tome cuidado, não coloque seus dados em qualquer lugar. Esse da Ambev, inclusive meu amigo fez, ele colocou lá, um amigo meu, ele entrou, aí eu falei, cara, isso é fake news. Ele, nossa, mas eu coloquei todos os dados. Eu falei, não, então me manda, deixa eu ver, tira o print aí, me manda o que os caras estão pedindo. Pediram CEP, pediram nome, pediram... Eu falei, cara, pior que o site era bem feito. Não, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito desconfiada, né? Então eu gosto de pesquisar tudo que chega para mim. E graças a Deus, eu sempre tenho alguém que trabalha nesses lugares, eu conheço alguém. Eu tenho um amigo, né, que está trabalhando hoje dentro da Ambev. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele, isso aqui existe? Ele falou, não, isso não existe. Na hora eu já mandei pelo WhatsApp. Ele falou, o que existe e acabaram usando de má fé é que realmente a Ambev ela fez uma doação de uma grande quantia de álcool em gel, mas destinado a hospitais e não às pessoas. Então isso realmente existiu, só que usaram, talvez uma pessoa acaba lendo algo na internet por cima e não se aprofunda, né, das informações, acaba caindo numa coisa dessa. E cai, viu? Até porque eu entrei nesse link e olhei, vi que tinha algumas pessoas comentando, provavelmente pessoas imaginárias, comentando que haviam conseguido pegar. Então, esses estelionatários, eles estão cada vez melhores. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim, não. As pessoas que me mandaram os links, tanto da Netflix quanto da Ambev, eram pessoas inteligentes, pessoas bem informadas normalmente, e caíram. Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nesses links e olha, toma cuidado, cara. Você tá dando informação sua, pode não ser o seu cartão de crédito, mas que eles estão pegando alguma coisa de você não tenha dúvida. E a partir do momento que você clica lá, a gente não sabe também o que pode estar sendo instalado no seu computador, no seu celular. Então é sempre bom tomar muito cuidado com isso. Eu vou aproveitar isso, vou fazer um adendo já para deixar um aviso para os seus ouvintes, né? Porque é um assunto muito sério. Essa coisa de dados, ela é muito séria. A Lei de Proteção de Dados, ela teve a gente chama de vacatio legis, né? Ela ia começar a viger esse ano. Só que ela teve como ficou assim suspensa a vigência esse ano por causa do corona. Mas os seus dados, eles têm que ser protegidos. E agora todos os sites, eles terão que se adequar à nova lei de proteção de dados. Então tem que tomar muito, muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas têm mania de preencher muitos cadastros que, inclusive, envolvem documentos e fotos de documentos. Eu tenho um caso, e conheço casos de estelionato feito com documentos. Tá? A pessoa ela faz compras, ela faz negociação usando seus documentos e como se fosse você. E aí você começa a responder a processos criminais e nem sabe o que aconteceu. Tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Muito cuidado com informação de dados e fotos de documentos, porque as pessoas elas estão cada vez piores e mais ousadas, tá? Sim, é bem por aí mesmo. Quanto mais avança a segurança, tudo, eles conseguem passar um passo à frente. É incrível, né? Eles estão sempre um passo à frente, cara. Nossa, é demais, é demais.
Mas é isso. Vamos falar um pouquinho de outras coisas, né? Vamos falar de coisa boa, não é a TechPix ainda, mas são as dicas culturais. Vamos falar das dicas culturais. Doutora Cláudia, você trouxe alguma dica, alguma coisa aí pra gente passar essa quarentena? Olha, na quarentena, eu assisti aquele filme O Poço. Não sei se vocês assistiram, mas eu fiquei pensando... Assisti. Olha, quem assistiu, e cada um das quais amigos próximos ou familiares que assistiram, acabaram tendo diversas formas de pensar. Então, eu acho legal. Quem não assistiu, assista. É óbvio que aquilo é tudo fantasioso, mas ele te faz pensar em como uma sociedade funciona e como é, pelo menos a forma que eu vi, né? Como é o capitalismo e como o socialismo ele não funciona bem numa sociedade que já está acostumada a passar por cima do outro para se dar bem. Então, a questão da moral não existe mais. E enquanto eu tenho, eu vou comer o máximo que eu puder comer. Se o de baixo não tem para comer, o problema é dele. Porque hoje eu estou por cima, hoje eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? E tem questões religiosas ali no meio também. Então é muito, muito legal. Então, quem está em casa aí de quarentena, dá uma assistidinha, tenta pegar as nuances, né? Inclusive em como são os personagens e a sua aparência. Vocês vão ver várias referências legais, assim, para quem já leu sobre história, filosofia, vocês vão ver muitas coisas. Se você é kardecista, se você é católico, se você é crente, você vai entender muitas coisas, né? Vai acabar identificando várias nuances ali, pelo menos foi a forma que eu vi. Então, fica aí a dica do Poço, da Netflix. Boa. Sim, eu não vi ainda, todo mundo tá falando desse filme aí, eu vou pegar aqui uma hora, eu vou sentar e vou assistir, que realmente tô muito curioso pra ver esse filme aí. Todo mundo fala muito bem do filme, fala mais ou menos o que você tava falando aí, cada um interpreta de um jeito, muito legal. Vou sentar uma hora aqui e vou assistir. Flávio? A minha dica cultural, Luigi, Cláudia, eu já dei essa dica num dos nossos primeiros episódios, Luiz. Aqueles caóticos, aqueles catatônicos, cheios de chiado, que a gente apanhava na tecnologia mais do que até hoje. A gente apanha ainda, mas muito menos, né? A gente acabou decorando, memorizando algumas coisas aqui. E o livro é do Franz Kafka, O Processo. E por que eu vou dar a dica desse livro? Porque ao longo dessa semana, as pessoas elas ficaram muito preocupadas na forma que elas iam receber o auxílio e qual era o procedimento para isso. Por que as pessoas tinham essa preocupação e tinham até esse medo de ficar fora da lista que seria contemplados? Porque o Estado é sempre muito burocrático. E o Estado brasileiro ele é burocrático ao quadrado comparado com outros países mais antigos e mais tradicionais do tocante ao direito, à política, a sistemas econômicos. E nesse livro do Franz Kafka, o Kafka, isso é uma coisa constante na obra dele. Os personagens, pelo menos que eu me lembro, nunca tem nome nos livros. Então é o senhor K, o senhor C, o senhor Y, o senhor W. Nesse caso aqui, o senhor alguma letra, que eu não lembro exatamente qual, ele está em casa, chegam dois, aparentemente, oficiais de justiça na porta, dizendo que ele tem um processo. E aí ele tem que se encaminhar para fóruns, para comarcas, para um monte de coisa. E ao longo do livro, se percebe que ele tem muita dificuldade de saber o que o Estado, do que o Estado está o acusando. O que ele fez de errado. Porque ninguém fala exatamente. Manda ele ler um documento com um monte de número, um monte de letra, aí pega um caderno, não sei aonde, cheio de poeira. E isso, eu não vou contar o que acontece depois. O final, aliás, é bem pesado o final. Mas, assim, mostra como é o Estado, cara. Às vezes o cara vai na Caixa Econômica, pega uma fila gigante, chega lá no atendente, o cara fala, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não explica uma coisa que poderia ser falada em 2 frases. Ou então o governo põe um compilado de coisas lá para o cidadão cumprir para receber um benefício. Nesse caso, não. Esse caso está bem explicado. Mas antes, põe lá um monte de informação e um fala uma coisa, um fala outra, outro fala outra coisa, e ninguém entende. Então, é uma crítica ao Estado, à burocracia estatal, que existe desde o século XIX, começo do século XX, até o século XXI. Então, quando você ler Kafka, essa obra, qualquer obra dele, você vai se sentir muito pequeno diante da burocracia do Estado. Boa. Esse livro aí é muito bom mesmo, bem, né, pesado, como é que você falou, pesado, né, mas é muito bom livro mesmo. Até preciso reler, faz muito tempo que eu não leio. Bom, eu vou dar 2 dicas. A primeira,
é uma banda. O Instagram ultimamente tem me dado algumas dicas de banda, cara. Eu tô gostando. Normalmente eles me mandavam dica de um monte de porcaria, né? Propaganda, um monte de coisa que eu não fazia ideia. Agora começaram a me mandar de banda. E essa banda aqui eu descobri pelo Instagram. Veio a propaganda, eu acessei e falei, nossa, que som legal, né? É uma banda nacional. Chama-se Unfair, acho que é assim que se fala. É uma banda autoral, eles têm um estilo meio heavy metal, um pouco melódico, lembrando um pouco das bandas nórdicas, né? Aquele estilo mais nórdico. E a ideia deles é contar histórias do Brasil, histórias assim pouco conhecidas, por exemplo, a lenda da Yara, a lenda de Iracema. Cara, que som fantástico, fantástico. Eles têm poucas músicas, eles, como eu disse, é uma banda bem autoral, então eles vão fazer bem de pouquinho, contando a história mesmo da banda, com um som muito doido, assim, um heavy metal legal, um melódico legal, nada muito pesado. E a vocalista, que é uma mulher, né, a vocalista, ela tem uma voz, assim, muito boa de se ouvir. É muito legal, ela parece estar contando uma história mesmo, sim, bem... te prende na história. Olha, que banda. Eu falei, caramba, né? Que bom que o Instagram de vez em quando manda alguma coisa boa, né? Muito boa isso aqui. Eu vou deixar o link pra vocês depois pra vocês acessarem. Tem no Spotify, tem um monte de lugar aí. Até o site deles eu vou deixar, porque realmente a banda é muito boa e é nacional. Eles cantam tanto em português quanto em inglês. Ó, muito boa, muito legal. Dá pra você passar uns 15, 20 minutos ouvindo uma musiquinha legal aí pra você dar uma relaxada. A outra dica que eu vou dar, como eu disse, hoje é o dia do jornalista. E por um acaso eu escutei esse podcast hoje. Ele não é de hoje, foi mais de um mês que ele foi feito, foi lançado, né? Essa produção que eu vou te falar agora aqui, que é A Vida de Jornalista. Esse podcast ele lança toda semana, lança algum assunto, tal. Inclusive tem uma entrevista com a Patrícia Campos Melo, excelente, excelente, que eu recomendo. Mas a que eu vou falar hoje, o episódio 51, chama Jornalismo Local. Ele entrevista 3 pessoas, 3 jornalistas, que fazem um jornalismo na sua região. A primeira, que ele entrevista, é falando pros índios. Ela é uma jornalista que passa informação pros índios lá em Roraima. Lá no fim do Brasil, lá quase divisa já com a Venezuela, no meio do Amazonas. Muito legal, muito legal. Ela passa informações tudo pros índios, é feita em várias línguas dos indígenas, muito legal. A segunda entrevista é com um rapaz lá no sertão do Pernambuco, ele é da cidade de Salgueiro. Ele tem um jornal impresso ainda, mensal, vai para todo mundo da região, porque não chega jornal na região, ou chega muito pouco. Então ele é uma das maneiras de informação da região, muito legal. E o terceiro é da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no meio de uma favela, a Baixada Fluminense, e ele também faz toda a comunicação do local ali. Olha, a gente está falando de jornalismo aqui bem feito. Esse podcast é muito bom, e esse episódio eu achei fantástico, fantástico para vocês entenderem o que é jornalismo. Porque não é o que as pessoas andam dizendo, Globo lixo, não sei o quê. Não, jornalismo é muito maior que isso, é muito mais do que isso. E a gente precisa do jornalismo, a gente precisa do jornalista. E eu sempre digo isso aqui. Não existe liberdade, não existe democracia sem imprensa livre. É isso. Se não tiver imprensa livre, a gente não tem democracia e não tem liberdade. Não existe outra maneira. É isso daí. Certo, Flávio? Certíssimo, e já que hoje é o dia do jornalista, eu só queria dizer uma coisa a respeito de tudo que tem acontecido ultimamente. Apesar do pessoal colocar hashtags xingando a Globo de lixo, de porcaria, xingando todas as mídias, Estadão, Folha Online, hoje, no meio dessa crise, as informações confiáveis, as informações certas, estão vindo dos jornalistas. Não são do tio do WhatsApp, não são dos blogs suspeitos, não são das páginas com nome que ninguém sabe pronunciar. Estão vindo de jornalistas. Não porque os jornalistas sejam as melhores pessoas do mundo, mas porque o jornalista ele trabalha numa empresa que tem CNPJ, ele tem CPF, ele tem uma carteira registrada a um contrato, ele tem um sindicato e tem órgãos que regulam o trabalho dele. E não é como o cara que fala qualquer merda na internet que ele apaga e ponto final. Se eu ou qualquer jornalista, pessoa que trabalha no meio, fizer alguma cagada, no outro dia ou o sindicato, chega uma notificação de algum órgão do Ministério Público te responsabilizando por aquilo. Então, ok, a Globo não é perfeita, a Record não é perfeita, mas muito raramente um grupo, um profissional vai inventar uma mentira do zero. Pode ter um engano, pode ter uma manipulação de informação, pode ter um favorecimento aqui ou ali, porque não é perfeito, não é um meio sacrossanto, cheio de papas e freiras, mas mentira descabida do zero, proposital, muito raramente vai acontecer, porque tem órgãos, tem multas e tem processos quando você faz alguma cagada muito grande. Com certeza.
Sim, com certeza. Eu até comentei dessa entrevista com a Patrícia Campos Mello, eu recomendo que escutem, porque para ver o que ela passou depois que ela lançou aquelas reportagens dos lançamentos do WhatsApp, né, que favorecia o nosso querido presidente, o capitão. E assim, o que o Flávio falou, ela tem o CPF, ela tem o CNPJ e ela foi atacada por tudo que é lado, sem a gente saber exatamente quem é o CPF e CNPJ de quem atacou ela, né? Então, a gente vive nesse momento. Eu recomendo que vocês escutem esse episódio que eu coloquei e o episódio com a entrevista da Patrícia Campos Mello. Vale a pena demais ouvir. Olha, é um podcast que eu descobri recentemente, eu tô adorando. Tô sempre ouvindo algum episódio, tô pegando, vou ouvindo aqui. Muito bom mesmo. Flávio, você tem algum salve? Tenho 3 salves. O primeiro deles é para Meg Garcia, sempre está curtindo as postagens do podcast. Ela comenta de vez em quando, não é tão assídua quanto César Vieira e quanto outras pessoas que estão sempre comentando, mas ela é uma pessoa muito inteligente, ela acompanha muita coisa bacana, divide muito conteúdo legal na linha do tempo dela, sobre astronomia, sobre o Átila Yamarino. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar, então um beijão para ela. Um abraço para o Antônio Carlos, que está sempre ouvindo a gente aqui. E um abraço para o Sidney, meu amigo aí de longa data também, que tem ouvido os podcasts. É gozado que as pessoas ouvem e eu descubro assim do nada. Então eu estou conversando com alguém e fala: nossa, eu ouvi os podcasts, eu gostei, hein? Do assunto tal, do tema tal. Então quando vocês ouvirem, se manifeste. Quando você estiver ouvindo um episódio aí, poste na sua linha do tempo, manda uma mensagem para a gente ter noção do alcance que está tendo. E um beijão, um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela audiência qualificada de sempre. Boa, valeu. Eu tenho 2 salves. A Daniela Mello, na verdade, eu mandei um salve pra ela no episódio passado, que ela até mandou uma dica cultural de inglês e tal. E ela ouviu o episódio e adorou. Escreveu aqui pra mim. Eu não conhecia. Eu aproveitei no Twitter, eu sempre entro algumas conversas lá, sou meio enxerido. Eu falava, não, escuta aqui que você vai gostar, tal. E ela ouviu, gostou, adorou e falou que vai ouvir a gente direto agora. Até falei pra ela, legal, vou mandar outro salve pra você só por causa disso. O Lucas Carvalho, eu coloquei no Instagram, na nossa página lá, para mandarem as questões, né? As perguntas pra gente fazer pra doutora Cláudia. E ele entrou, não sei, ele acho que como eu coloco hashtag, né? Ele acho que achou pela hashtag e escreveu pra gente lá. Deus te abençoe. Eu falei, legal, obrigado, agradeci e entrei no perfil dele, né? Aí eu vi aqui que ele é um perito contábil, auditor digital, ele é doutor, mestre em economia aplicada e é aluno do Renova BR, né? A gente já fez umas entrevistas do Renova BR. Eu entrei e falei, nossa, tem um monte de seguidor aqui, tem um monte de gente seguindo ele. Falei, nossa, legal. Eu falei pra ele, não, eu já tinha respondido e não tinha visto ainda, né? Eu não tinha entrado no perfil dele ainda. Eu tinha respondido e falei, obrigado, né? Tudo bem, eu tô agradecido. E vou falar de você, vou mandar um salve pra você. Ele agradeceu e tal. Aí eu entrei e falei, nossa, que interessante, então legal, acho que ele vai gostar muito do tema de hoje aqui. E como eu falei pra ele, acho que estamos todos precisando. Isso vindo de um ateu não praticante, tá? Que sou eu sou um ateu não praticante. Vindo de mim, estamos todos precisando de qualquer tipo de bênção. O Flávio já é mais religioso, a Cláudia eu sei também é mais religiosa, e eu sou menos aqui, e agradeço. Olha, muito obrigado, Lucas. Doutora Cláudia, você tem algum salve? Tenho. Mas antes, só vou fazer só uma ressalva, né? Porque como a gente está falando de direito, de medidas e algumas outras coisas, eu gostaria só de deixar um adendo, ou então até pedir desculpa se eu falei alguma bobagem, eu acabei trocando alguma coisa, né? Às vezes pode acontecer, porque tá tudo na cabeça, né? E assim, como todas as leis acabam, às vezes, hoje a gente fala de uma coisa e amanhã o presidente lhe tuita uma outra medida, né? Ou ele revoga a medida pelo Twitter, pode acontecer. Então, às vezes, hoje o que eu estou falando amanhã pode ser que não valha nada, daqui a uma semana, enfim. Então, só peço desculpa se eu tiver falado alguma bobagem. E o meu salve vai ficar aqui para o Marco. O Marco é meu namorado e ele está lá na cozinha lavando a louça. Boa. Chegamos no momento agora que a mulher pode descansar e dar suas entrevistas enquanto o homem limpa a casa e lava a louça. E eu fico muito feliz por isso. O outro salve vai para os meus pais, para minha mãe e meu pai, né, que até o Luiz conhece. Eles são a base da minha vida e eu estou muito lisonjeada até com o convite de vocês, então acho que eles
vão ficar muito felizes de ouvir. E para o pessoal do escritório que são, além de colegas de trabalho, são grandes amigos que a vida me trouxe, que é o doutor Eduardo, a Andressa, a Isa, a Camila, a Paloma, a Dona Maria, assim, foram pessoas que foram uma bênção que surgiram na minha vida, são ótimas pessoas e ótimos profissionais. Então, fica esse salve para todos eles. Boa, boa. Manda um salve aí pro seu pai e pra sua mãe também. Faz tempo que eu não os vejo. Os dois são muito gente boa. É isso, gente. Valeu. Eu vou passar aqui nossos canais de contato, fazer encerramento aqui, passar nossos canais de contato, que são o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o nosso Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast. Eu sempre vou explicar, porque tinha alguém usando o Entendo Nada lá no Twitter. Não usa, tava parado, mas eu não posso usar porque tem alguém que já se cadastrou. Então eu tive que inventar aqui, Entendo N Podcast, foi o que encaixou, não teve outro jeito. O YouTube, vocês entram no YouTube, procurem lá pela gente, Entendo Nada Podcast, que vocês vão achar, facinho. E estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, em vários agregadores, no Google Podcast, é só procurar por a gente lá, assinar o canal, que vai aparecendo para vocês aí sempre que sair um episódio novo. Certo, Flávio? Certíssimo. Obrigado, doutora Cláudia. Foi uma entrevista muito legal, muito boa, muito didática, que é a proposta do nosso podcast. Você tirou dúvidas minhas, do Luiz e de todo mundo que está ouvindo, né? E é um desafio fazer esse tipo de programa, como você falou, porque o direito é assim, você fala um negócio, fala uma lei, amanhã o presidente vai e muda. Ainda mais o presidente que a gente tem, né? Que muda de ideia a cada 5 minutos. Então foi um programa desafiador que a gente organizou aí na 2, 3 dias. Você topou o desafio e engrandeceu aqui o nosso podcast. Eu só quero anunciar aqui, Luiz, já fazer uma propaganda para o próximo episódio. A gente já tem um convidado confirmado, é um convidado olímpico, que iria participar das Olimpíadas de Tóquio esse ano, mas está revendo a preparação certamente para participar das Olimpíadas em 2021, que é o Fernando Reis. Fernando Reis, levantador de peso olímpico, halterofilista, é um cara que, se você faz seu agachamento aí com 100 quilos, você não consegue segurar nem a milha que o cara põe na barra lá. Você não consegue acompanhar o cara, não consegue nem nada. Então ele já confirmou a entrevista e nos próximos dias a gente vai gravar. Então, se você é fã de esportes, se você gosta de Olimpíadas, se você levanta seus pesos por aí, faz musculação, faz crossfit, faz sua ginástica, faz seu exercício, ele é um cara para você perguntar. Você pode perguntar tanto da vida esportiva, de Olimpíadas, do dia a dia, quanto de exercícios. Porque se tem um cara que pega a carga e entende exercício, é esse cara. Então, Fernando Reis, halterofilista, levantador de peso olímpico, no próximo episódio. Boa, boa. Nossa, essa entrevista vai ser legal, cara. É uma entrevista que há algum tempo eu queria conversar com ele, né? Assim, eu vi ele ganhando ouro no Pan-Americano. Eu falei, nossa, o cara é muito grande, o cara é muito forte. Muito legal que a gente vai conseguir fazer essa entrevista. Mas é isso aí, gente. Cláudia, alguma consideração, alguma coisa final? Eu quero agradecer a oportunidade, gente. E desculpa falar muito, viu? É que advogado fala pra caramba. E o meu dia é falar e escrever. Então, se eu não usar a única arma que eu tenho, que é a comunicação, assim como os jornalistas, né? A gente usa a comunicação. Eu não sei o que seria da minha vida, já que eu gosto tanto de falar. Mas agradeço muito, muito a oportunidade. Como eu já conheço o Luiz, eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo, Flávio, pessoalmente. Boa. E Bora. Obrigada mesmo, obrigada por tudo. E precisando, é só falar comigo que eu estarei à disposição. É isso aí, assim que acabar a quarentena, vamos marcar um café. Demorou. Vamos marcar um café. É isso aí, vamos tomar um café. É isso, gente. Valeu, muito obrigado pela participação, doutora Cláudia. E vamos nessa. Fomos!